quatro alunos de raças e pensamentos que diferem entre si se veem forçados a cooperar para superar suas desavenças, e outras equipes das classes acadêmicas utilizando de seus meios para atingir os próprios objetivos pessoais por este mundo caótico de fantasia científica. Consigo ver a premissa de uma história ali, só que eu não sei se o autor, na tentativa de encurtar a sinopse para enviar, acabou tornando ela muito genérica. Porque se você pegar essa história aqui e tirar só alguns elementos, como, sei lá, o lance deles terem raças diferentes e o lance de terem equipes acadêmicas diferentes, né? Classes acadêmicas diferentes, você torna a história completamente genérica e aí esse modelo, né, você consegue colocar em quase qualquer história. Ó, vamos lá. Vou trocar aqui só algumas palavras que tornam essa história um pouco mais específica só para você ver. Então, pessoas com pensamentos que diferem entre si se veem forçados a cooperar para superar suas desavenças, utilizando de seus meios para atingir os próprios objetivos pessoais por este mundo caótico. Então você vê que isso daí funciona para quase qualquer história, né? Geralmente quando a gente vai juntar personagens, a gente acaba juntando personagens que têm certas diferenças entre si. Principalmente porque do ponto de vista de criação de história, quando você coloca personagens muito parecidos, meio que eles ficam inúteis na história no sentido de, se um personagem é extremamente parecido com o outro, as situações que um vai enfrentar, ele vai lidar de maneira muito parecida. Então você perde um pouco o referencial ali daqueles personagens. O interessante é realmente criar personagens que não são diferentes só no pensamento, mas até na aparência física, em várias características diferentes. Então a gente varia a aparência, varia origem, varia valores, varia até os poderes, principalmente dos personagens, para que a gente tenha o quê? Gama de situações para trabalhar com cada um desses personagens e criar uma individualidade melhor para aqueles personagens, de modo que, por exemplo, o seu personagem principal ele tenha um destaque ali na história, que não seja ofuscado por algum outro personagem ou confundindo com algum outro personagem. Afinal de contas, quando a gente decide quem é o personagem principal da nossa história, a gente está meio que dizendo, ó, esse cara aqui, essa pessoa aqui que você tem que acompanhar, que você tem que se importar e que você tem que torcer. E aí, se esse personagem é muito parecido com outros personagens que estão em volta dele, e aí em todos os aspectos, tanto no físico quanto em habilidades e em pensamento, forma de pensar, origem, etc., você não cria nada de novo ou de especial para aquele personagem que justifique a gente estar acompanhando ele. Você pode até dizer, eu posso fazer uma história onde todos os meus personagens são muito parecidos exatamente por ele ser o protagonista, eu vou criar um diferencial onde ele vai se destacar dos demais. Então, beleza, você cria os personagens todos ali mais ou menos seguindo o mesmo modelo, cria um contexto onde isso está justificado dentro da história, os personagens não terem essa individualidade tão marcada, e o seu personagem principal é diferente exatamente por ter essa individualidade, né? Por ter essa característica que diferencia ele dos demais. Beleza. Isso apresentado no contexto da história funciona. Só que, novamente, você acaba tendo que fazer uma história um pouco mais curta ou com um personagem só. Porque aí os outros personagens vão ficar genéricos demais para você conseguir se importar ou ter alguma relação com eles. E querendo ou não, o coadjuvante também é um personagem importante, né? Por mais que o protagonista e o antagonista talvez sejam os personagens mais importantes da história, pelo menos aqueles que você precisa gastar mais tempo para desenvolver, os coadjuvantes eles tendem a ajudar isso a acontecer. Se você não consegue trabalhar muito bem esses coadjuvantes, talvez também ali dificulta um pouco o seu processo de desenvolver o protagonista e o vilão. Aí beleza, então focando aqui no lance dos personagens serem diferentes entre si, aí eles falam, se veem forçados a cooperar. Geralmente é uma situação também, se você tem personagens que são diferentes ali, você acaba tendo um desafio de fazer esses personagens cooperarem entre si. Aí você pode colocar isso por uma questão externa a eles, você pode colocar isso numa questão interna a eles, e por aí vai, né? Então, uma questão interna é eles terem o mesmo objetivo, por exemplo. Então, esses dois personagens, eles são diferentes, eles têm meios diferentes, porém, eles querem a mesma coisa. Vamos lá, vamos usar um exemplo clássico aqui. Demolidor e o Justiceiro. São dois personagens que são ali heróis da Marvel, só que um mata e não tá nem aí, porque ele acredita que matando ele consegue resolver aquele problema de uma vez por todas, enquanto o outro não mata porque acredita que matar é uma solução drástica demais e que na verdade não tá resolvendo nada e que ele tá só sendo mais um dos bandidos e não sendo um herói. Então,
Ambos querem acabar com a violência, querem acabar com a criminalidade, porém ambos veem formas completamente diferentes de lidar com isso. O que faz com que esses personagens tenham embates entre si, porém eles tenham ali uma proximidade e essa necessidade de cooperação a partir do momento que eles têm o mesmo objetivo, que é acabar com a criminalidade. Então esse seria um objetivo interno. Uma questão externa que pode juntar os personagens é exatamente eles estarem num grupo ali. Beleza, você não gosta dos seus colegas de classe, mas o professor fez um trabalho em grupo, ele juntou aleatoriamente ali as turmas e você automaticamente tem que ficar ali com as pessoas que não conhecem e você tem que fazer esse trabalho porque você precisa tirar sua nota ali. Então você vai ser obrigado a cooperar com essas pessoas. E aí entra um ponto aqui que fica, né, meio dúbio, que fala: eles diferem entre si, né, os pensamentos diferem entre si, se veem forçados a cooperar para superar as suas desavenças. Parece que o objetivo de eles estarem cooperando é superar as suas desavenças. Então fica meio que redundante um pouco e meio sem sentido. Tipo, eu vou ajudar você porque eu quero superar a minha desavença com você. Então, a princípio, parece que essa pessoa tem já um interesse naquela outra pessoa a ponto de fazer isso. Entende que são coisas ali que, tipo, você fala, tá, eles já têm desavenças, eles estão cooperando para superar as desavenças. Então, o que dá a entender é que tem realmente um elemento externo que está ali juntando eles. E não só obrigando eles a ficarem juntos, mas com o propósito exatamente de que eles superem essas desavenças. Então, vamos supor que você tem ali nessa classe, nessa escola, um grupo que falou: esses três aqui não se dão de jeito nenhum, então vamos colocar eles juntos exatamente para ensinar um trabalho em equipe, ensinar eles a lidarem entre si. Então seria como se fosse um propósito da história. Já daria até para usar isso como um tema, o lance do trabalho em equipe, da importância do grupo, do coletivismo, etc. Seria um tema interessante para, por exemplo, trabalhar nessa história aqui. E aí eu faria uma história. Se eu estou usando isso como tema, né, eu focaria isso inclusive nos outros times. Então, o lance seria: todos os times têm várias desavenças entre si e vários pontos ali onde eles discordam, de modo que o objetivo de cada time para, sei lá, vencer essa gincana, que é o que parece que está acontecendo na história, é exatamente o trabalho em equipe. E aí a gente vai usar isso de várias formas. Então, você tem aquela equipe que não sai do lugar porque eles estão quebrando a cabeça o tempo inteiro entre eles. Você tem aquela equipe que alguém assume a liderança e dane-se os outros, não estão nem aí, e vai por si próprio como se estivesse fazendo aquilo sozinho. E aí você tem os personagens que são os protagonistas, que vão ser quem a gente vai acompanhar, torcer, se importar, tudo aquilo que eu falei, né? E que vão ser quem vai começar em um ponto e vai passar por outro. Então, se o objetivo ali da história é mostrar a importância do grupo, então esses personagens, através de alguma coisa, né, através da história, dos acontecimentos da história, dos desafios que vão ser impostos a eles na história, vão entender a importância do grupo e vão conseguir, sei lá, vencer essa prova, por exemplo, a partir disso daí, enfrentando, sei lá, numa grande final ou algo do tipo, a galera que não conseguiu fazer isso, mas talvez conseguiu chegar lá ainda por, não sei, algum outro motivo. Pode ser, sei lá, o cara que saiu fazendo tudo sozinho. Ele é tão bom que ele conseguiu levar a galera nas costas e chegar até lá, mas ele não é tão bom para conseguir enfrentar de fato um grupo coeso. E aí, quando eu falo enfrentar, eu não estou falando de luta direta entre eles, né? Varia de acordo com o que quer fazer aqui na história, mas me parece uma história mais curta. E aí, nesse sentido, em tudo isso que eu falei de é uma gincana onde você tem ali um projeto onde você pega turmas, junta essas turmas em grupos e tal, esses grupos que são alunos e pessoas daquela academia que está promovendo aquela gincana que já não se dão, que tem diferenças, e eles são juntos exatamente por conta disso, é um objetivo dos mestres, professores, etc. Fazer isso quebra um pouco aqui, sai um pouco do final dessa sinopse, que é atingir em meio a este mundo caótico de fantasia científica. Então, beleza, você pode até, porque quando fala em meio a esse mundo caótico, parece que vai ser uma história mais longa, onde vai abordar o mundo um pouco mais. Mas pode ser também só uma apresentação para dizer que é uma fantasia científica. Então, você vai ter tanto os elementos de fantasia, mas vai ter ali as questões de talvez explicações mais científicas para, sei lá, poderes, habilidades, mecânica, tecnologia que vai ter na história, etc.